aqui, dá oi. Vem dar oi. Ai, que bom. Passei gostosa e beijei o gato. Sou louca. Esse é o Oliver, pra quem ainda não conhece. Ele tem essa cara assim de bavo, porque ele tem esses vinquinhos aqui, daí parece que ele tá sempre bavo. Gostoso. Eu preciso gravar. Nem acredito que eu estou aqui gravando esse vídeo. Finalmente vim fazer um vídeo de lidos pra vocês que eu não faço desde o ano passado. E aí tem alguns livrinhos assim que eu li e que foram muito favoritos, que eu amei muito. E falei que ia resenhar pra vocês, nunca resenhei. E aí eu não consigo, tipo, deixá-los passar e não falar deles aqui no canal, porque eu realmente amei muito. Então é isso, vou falar sobre eles. E depois eu vou fazendo outros vídeos de lidos pra falar sobre outras leituras com vocês. Então é isso, eu espero muito que vocês gostem e bora pro vídeo. Desses livros eu vou começar com o mais antigo que eu li, que foi um que eu li no finalzinho do ano passado. Eu já comentei sobre esse livro com vocês aqui no canal, ele apareceu nos meus favoritos de 2020, mas lá eu expliquei que eu ainda não conseguia resenhar porque eu ainda estava absorvendo esse livro e estava tentando processar tudo pra fazer essa resenha. O livro é They Both Die at the End, do Adam Silveira, e essa edição aqui é da Harper Teen, que é um selo da HarperCollins, e tem 368 páginas e é a edição paperback. Eles têm também a edição em capa dura e eu vi que agora aparentemente tem uma edição com uma nova capa também. Esse livro se passa em Nova York, em uma realidade em que existe uma previsão da morte, que é uma organização chamada Deathcast. Então, no dia que as pessoas vão morrer, a partir da meia-noite, elas recebem uma ligação da Deathcast falando que elas vão morrer nas próximas 24 horas. E aí o livro vai contar a história do Rufus e do Mateo, que são dois adolescentes que recebem essa ligação e de repente descobrem que só tem mais um dia de vida. E aí inicialmente os dois não se conhecem, mas tem também um aplicativo que se chama Meu Último Amigo, que é para pessoas que querem companhia nesse último dia de vida. Então por várias situações ali os dois acabam entrando nesse aplicativo, acabam se conhecendo por lá e decidem então passar esse último dia de vida deles juntos. Pode parecer, né, a princípio que esse é um livro só sobre morte, mas justamente por falar sobre morte acaba sendo também na mesma proporção, ao meu ver, um livro sobre a vida. E uma coisa muito interessante é que quando o autor coloca já no título do livro os dois morrem no final, ele tá só mostrando pra gente que isso é algo tão certo e tão natural que não tem problema nenhum tá no título do livro, porque não é um spoiler, né? É algo que realmente acontece com todo mundo. Então, ao meu ver, isso já estabelece a atmosfera do livro logo no início e já mostra pra gente que não é sobre eles morrerem ou não, mas o que acontece até esse momento da morte, o que eu achei extremamente interessante e fez com que eu entrasse nessa leitura já com uma perspectiva diferente do que eu entraria se eu tivesse preocupada se eles vão morrer ou não. E aí, obviamente, eu não vou dar spoilers pra vocês, né, mas só falando um pouquinho dos meninos. O Rufus é um menino órfão que mora em um abrigo com os amigos, e quando ele descobre que ele só tem mais um dia de vida, a reação inicial dele é de que ele quer viver esse último dia intensamente, e ele quer fazer tudo aquilo que, enfim, ele sente vontade de fazer, e ele quer ir pra todos os lugares, ele quer sentir a vida e estar no mundo, né, e ele tem pressa em fazer isso, porque obviamente ele só tem mais um dia de vida. E aí temos, por outro lado, o Mateo, que é um menino super introspectivo, que tem bastante ansiedade, e que naturalmente ele já prefere ficar dentro do quarto dele, dentro da casa dele, do que sair pro mundo. E aí quando ele descobre que ele vai morrer, tudo isso se intensifica. Então, de cara, são dois meninos super diferentes, e eu acho que isso deu esse livro, assim, uma riqueza muito grande, porque mostra pra gente diferentes perspectivas em relação ao mesmo assunto que tá acontecendo, porque os dois estão passando literalmente pela mesma coisa. A maneira como o Adam Silveira constrói esses personagens é absolutamente incrível, e eu senti uma conexão muito grande. E o mais louco é que é uma história que se passa em 24 horas, né? E isso me fez refletir, porque o que eu percebo é que quando eles descobrem que eles vão morrer, eles entram num estado de vulnerabilidade, de honestidade, de presença, e eles se desfazem de todas as ilusões que eles tinham em relação ao que realmente importa, sabe? E a relação dos dois, que nasce através desse estado de presença, de vulnerabilidade, de honestidade, é muito bonita. É uma conexão, assim, muito profunda, e é uma conexão que transparece pra gente também, e a gente também se sente conectado. Então foi só algo que eu percebi, assim, e eu amei bastante. Nos últimos anos eu tive algumas vivências e algumas experiências em relação à morte que foram muito transformadoras pra mim, e eu sinto que pra mim a experiência mais
difícil, mas ao mesmo tempo mais transformadora que a gente pode ter é estar presente no processo de morte de alguém, né, que foi algo que aconteceu comigo. Então acompanhar, né, desde a realização da pessoa de que ela vai morrer, de que a morte é algo real e certo, que vai acontecer logo, e os arrependimentos que vêm em relação a isso, os sentimentos bons, as lembranças, os medos, a insegurança do desconhecido, e a morte em si. É uma experiência, assim, que pra mim é inigualável, sabe? E apesar de ser uma experiência e uma vivência muito difícil, né, eu sinto que estar presente na morte de alguém fez com que eu trouxesse pra minha vida um estado de presença gigantesco, sabe? Então depois que tudo isso aconteceu, eu sinto que eu passei a olhar pra minha vida de uma maneira diferente e eu passei a ter essas mudanças de percepção em relação ao que de fato é importante na minha vida, sabe? O que de fato é uma prioridade pra mim, como eu quero viver, como eu quero passar o meu tempo. E eu sinto que essa consciência é um presente, gente, é algo que transforma a nossa vida inteira. A gente estar presente e a gente habitar a nossa própria vida é algo que é muito poderoso, sabe? E pra mim, pessoalmente, assim, depois de passar por essas experiências, eu sinto que eu tive momentos em que eu tava muito como o Rufus, com muita pressa de viver, pensando, tipo, meu Deus, a gente vai morrer, então a gente tem que fazer tudo logo. E aí eu queria fazer tudo, eu queria ir em todos os lugares, eu queria fazer todas as coisas, eu queria realizar todos os sonhos e eu tinha pressa em tudo. E aí eu também tive momentos, né, como o Mateu, em que eu sentia muito medo de morrer, medo das pessoas ao meu redor morrerem, medo de coisas ruins acontecerem, medo do desconhecido, e tentando controlar tudo. E obviamente a maneira mais fácil da gente controlar tudo é ficando na nossa zona de conforto. Então eu realmente senti que no decorrer dos anos eu precisei encontrar um balanço em relação a tudo isso, e no livro é exatamente o que acontece, né, na relação dos dois. Eles precisam encontrar um ritmo e uma dinâmica que funcione para os dois. E realmente a vida é um balanço, né, nem sempre a gente vai fazer tudo impensado e de uma maneira imprudente, mas também a gente não precisa ficar preso nos nossos medos o tempo inteiro. Então é bem legal poder ver isso sendo representado através desses dois personagens e através da relação dos dois. A maneira como esse livro foi escrita me fez sentir que eu estava vivendo esse dia com os dois, e trouxe pra mim um sentimento que é muito similar ao sentimento que eu tive nessas experiências aí que eu falei pra vocês, de que é quando a gente compartilha com alguém esse momento e esse processo tão único e tão intenso, né, que é a morte, e aí depois que a pessoa se vai, a gente tá aqui sozinho com toda essa experiência e todas essas vivências. Então é um sentimento muitas vezes solitário, né? E aí quando eu fechei esse livro, gente, eu senti uma solidão absurda. Eu senti, tipo, que eu estava em um desses momentos, mas ao mesmo tempo foi muito catártico também, sabe? E eu sinto que esse é um livro que eu quero reler, mas que a experiência da primeira leitura é única, porque o não saber e o desconhecido faz parte dessa experiência, sabe? Então a primeira leitura realmente é única, e eu sinto até que eu estaria roubando em viver esse dia uma segunda vez. Pra mim ainda parece estranho, sabe? Eu ainda vou querer reler o livro porque absolutamente amei, mas sei lá, só fica o aviso pra vocês de que a primeira leitura é incrível e pra vocês aproveitarem ela ao máximo. Então eu sinto que esse livro reforçou ainda mais em mim esse estado de presença e consciência em relação à vida, de colocar as coisas em perspectiva de novo, porque isso é algo que a gente vai fazendo. Às vezes a gente tá lá e aí a gente se perde um pouquinho, e aí a gente tem que ter um chacoalhão, né, às vezes, pra voltar a, enfim, colocar as coisas ali nas suas prioridades. E esse livro fez isso comigo, e eu acho incrível como uma obra pode fazer com que a gente acesse sentimentos sem necessariamente passar por aquela experiência na vida real. Eu acho que isso é mágico, é uma das coisas que eu mais amo em relação à arte, e esse livro pra mim, ele cumpre esse papel assim de uma maneira incrível. Então é isso, eu altamente recomendo, né? Não preciso nem dizer pra vocês. Se vocês lerem depois, me contem também o que vocês acharam, vamos conversar sobre. Mas é isso, foi um dos meus queridinhos da vida e não tinha como não falar dele aqui pra vocês. Ai, gente, eu não aguento ele é muito bonitinho! O próximo livro é O Filho de Mil Homens, do Walter Hugo Mãe, e aí eu li nessa edição da Biblioteca Azul, né, que é o selo da editora Globo, e ele tem 219 páginas. Esse livro vai contar a história do Crisóstomo, que é um pescador que mora em uma vila de pescadores, e quando chega aos 40 anos, ele percebe que ele está muito solitário, que está ansiando por amor, ansiando por afeto e por uma família. Então ele decide adotar o Camilo, que é um menino que acabou de perder o avô e tá sozinho no mundo. E a partir daí o Walter Hugo Mãe começa a desdobrar essa história e nos apresentar personagens que têm alguma relação com essa nova família, seja antes, né, dele adotar o Camilo ou depois. Então é um livro bastante focado
dessas personagens que vivem nessa vila de pescadores. Pra mim, o ponto forte dessa narrativa está na linguagem dele, que ao mesmo tempo que é muito poética, é muito simples e se destaca por essa simplicidade. Uma coisa muito interessante é que ele narra as coisas como elas são. Então ele não tenta fazer algo parecer mais bonito do que é, ou enfeitar algo, ou aumentar, ou então colocar um julgamento, fazer parecer cruel, fazer parecer feio. Ele simplesmente descreve o que acontece e deixa com que a gente olhe para aquilo da nossa própria maneira. É quase como se ele desse pra gente uma liberdade de olhar para aquilo que a gente tá lendo e sentir aquilo que a gente tá lendo sem interferência, sabe? E eu acho que, gente, isso é tão poderoso, mas tão poderoso. Ainda mais falando de um livro que traz assuntos como abuso sexual, homofobia, preconceito, solidão, pluralismo familiar, adoção, enfim, vários assuntos extremamente necessários. Então é um livro que desconstrói ideias, mas só se o leitor estiver disposto a de fato revisitar aquilo que ele já pensa sobre esses assuntos. Isso, ao meu ver, é extremamente transformador, porque a vida é assim, né? Nem tudo já vem com um conceito pré-estabelecido pra gente só concordar ou discordar, dizer se é certo ou errado, se é bom ou ruim, sim ou não, né? Porque na vida a gente também precisa olhar para as coisas tendo o nosso próprio senso crítico e buscando dentro da gente por que a gente ressoa com aquilo, ou por que aquilo nos incomoda e qual é a nossa verdadeira opinião em relação àquilo. E isso permite com que essa transformação aconteça de dentro para fora e a gente consiga entender a nossa relação com aquilo. Porque quando a gente só concorda ou discorda e fala sim ou não, ou julga ser bom ou ruim, a gente muitas vezes faz com que essas discussões sejam muito polarizadas, né? O que acontece muito hoje. E eu acho que isso é uma maneira também de não subestimar o leitor, sabe? Porque ele poderia facilmente ter direcionado o nosso olhar aqui nesse livro e dito, ah, isso é errado, isso é bom, isso é ruim, isso você tem que julgar, isso você também tem que ficar revoltado, mas o fato de ele não fazer isso é um salto de fé em relação ao leitor, sabe? E isso é uma maneira dele mostrar que ele sabe que a gente tem a capacidade de pensar pela gente, de formar as nossas próprias opiniões e de que é uma oportunidade de a gente se transformar de dentro pra fora. Então é muito bom. Eu acho que quando a mudança é ativa e vem da gente, porque a gente tá buscando isso, é muito, muito, muito transformador e muito potente, sabe? Então o fato dele trazer uma linguagem ao mesmo tempo tão simples, mas tão potente, me fez perceber assim como ele teve um domínio em relação à linguagem e como ele soube utilizar essa linguagem a favor da obra, sabe? Então realmente é algo que eu fiquei bastante admirada e vocês podem ver, né, que tem zilhões de coisas grifadas. Esse livro é todo lindo, gente, todo lindo. E eu vou deixar pra vocês lerem e vocês descobrirem as frases, porque é uma delícia. Quando você tá lendo, você depara, assim, sabe, com essas frases. É tipo várias caixinhas de presente nessas páginas. E amei, amei. Quero muito ler mais algo dele. Eu li O Paraíso São os Outros esses tempos. E se vocês tiverem algum outro pra indicar, super aceito, mas esse aqui eu realmente gostei bastante e não poderia também não falar dele pra vocês. O próximo livro foi uma leitura recente, que foi Um Novo Mundo, do Eckhart Tolle, e eu li a edição da editora Sextante, que tem 272 páginas, e eu li pelo Kindle. Pra quem não conhece, o Eckhart Tolle, ele é um escritor e guru espiritual, então ele escreve livros do ponto de vista da espiritualidade, e aí nesse livro ele vai falar sobre o ego, sobre a maneira como o ego age dentro de nós, como a gente pode se libertar disso, tanto a nível individual quanto coletivo, e também vai trazer vários conceitos da espiritualidade, como despertar, consciência, estado de presença, corpo de dor, enfim, vários conceitos muito, muito interessantes. Então é um livro bastante interessante para quem curte espiritualidade. Esse é o segundo livro do Eckhart Tolle que eu resenho aqui pra vocês. O primeiro foi O Poder do Agora, eu vou deixar o card pra vocês se vocês quiserem assistir. E eu achei os dois incríveis, mas esse pra mim foi, tipo, maravilhoso. E, meu Deus, que livro incrível. Eu já falei aqui pra vocês, né, que eu acho que espiritualidade é algo que, antes de tudo, a gente precisa viver. Porque não é algo que é, por exemplo, pautado pela ciência, ou que tenha um método pré-estabelecido, ou que tenha sido comprovado, ou que a gente consegue aprender ouvindo alguém falar sobre, ou então que é uma doutrina, uma religião, algo que tenha uma regra, algo que a gente possa seguir, uma receitinha de bolo. Não, né? A espiritualidade é uma vivência, é uma experiência, e todos nós estamos em uma jornada espiritual, quer a gente esteja fazendo isso conscientemente ou não. E essa consciência e estar desperto nada mais é do que a gente estar presente e a gente estar conectado com algo que vai além do corpo, vai além da forma, do ego, da identificação,
né? Então é algo que todo mundo pode acessar e que a gente pode acessar neste exato momento. A gente não precisa ter feito nenhum curso pra isso, a gente não precisa comprar nada pra isso. A gente realmente consegue fazer isso só se colocando no momento presente. Então, assim como a gente consegue acessar esse estado de presença e esse estado de consciência a qualquer momento, também a qualquer momento pode acontecer algo que nos tire desse estado de presença, nos tire desse estado de consciência. Então, por isso que eu falo, né, que espiritualidade é uma prática, porque é a gente entender o que tira a gente desse estado de presença e consciência e como a gente consegue transcender isso, e como a gente consegue se libertar disso e não cair nessas armadilhas, né? E é por isso também que não tem regras e não tem uma receita de bolo, porque cabe a cada um de nós entender quais ferramentas vão ajudar a gente nisso. Então, nesse livro ele fala bastante, né, sobre esse estado de presença, ele traz vários conceitos de espiritualidade que é muito louco, como tem coisas que eu fui aprendendo, tipo, sozinha, assim, sabe, na espiritualidade. Tipo, às vezes muitas coisas vêm pra mim e aí eu não consegui, às vezes, colocar isso em palavras ou explicar, e aí eu lendo no livro, tipo, era exatamente aquilo. Então eu realmente achei muito incrível isso. Ele também dá alguns exercícios bem legais, assim, que pra mim funcionaram super. Gente, o nível de paz interior que eu atingi lendo esse livro foi, assim, surreal, e aconteceu a mesma coisa com O Poder do Agora. Então é muito, muito gostoso poder ler sobre isso. Então uma coisa que eu realmente percebi com esse livro é que aquilo que ressoou comigo era aquilo que eu já tinha vivenciado de alguma forma, ou que eu estou vivenciando, ou enfim, que eu tenho curiosidade sobre, mas realmente é um livro que eu sinto que é pra ser lido várias e várias vezes. É um livro que com certeza eu vou reler, porque tem muita coisa ali que eu sinto até que se eu tivesse lido antes, em alguns anos atrás, eu teria achado muito louco, eu não teria visto muito sentido, mas por já ter passado por algumas experiências, eu, enfim, consegui me conectar super com aquilo. E tem outras coisas que eu sinto que ainda não é o momento de eu me conectar, então eu acho que esse livro é muito, muito poderoso pra gente conseguir acessar tudo isso, entender tudo isso e colocar isso, assim, em palavras, o que muitas vezes é muito difícil, sabe? Ele fala muito sobre ego, ele fala muito sobre a espiritualidade a nível individual e a nível coletivo também, o que é muito interessante, e é um livro realmente transformador. E eu acho que é transformador na proporção que o leitor tá disposto, né, a ser transformado de certa forma. Não é um livro, assim, pra entreter, sabe? Não é um livro que você fala, uau, que livro divertido, eu quero me divertir, vou ler este livro. Não, mas assim, eu acho que nem toda leitura também precisa ser assim. E é isso, né? Encontrando balanço nas leituras. Então eu realmente recomendo muito, muito esse livro. Amei demais, queria falar dele com vocês. E foi um dos melhores, assim, que eu li nos últimos tempos. Li ele recentemente. Então, é isso. Eu trouxe esses livros porque é a quantidade de livros que eu senti que eu conseguiria me aprofundar sem o vídeo ficar gigantesco. Apesar de eu ter falado horrores. Mas os outros eu vou trazendo nos próximos vídeos. E me contem se vocês já leram ou têm vontade de ler algum desses livros. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada por assistirem. Beijo. Tchau. Keep holding on to this present time, inspired by the ones that were left behind us. We fell for the light of a foreign sky, blind to the forces above this life.